Então, pessoal, estamos aqui na sexta-feira, aqui no Parque Raquel de Queiroz, conversando sobre o livro de Marcos. E logo no começo do Evangelho de Marcos, assim que Jesus é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto e depois ele começa a montar o seu time, ele começa a chamar seus discípulos. E ali ele encontra alguns homens rudes na beira do mar da Galileia, pescando seus peixes, e ele faz uma proposta muito interessante para a vida deles. Ele diz: eu farei de vocês pescadores de homens. Então aqueles homens que tinham passado a vida inteira pescando peixes, agora estavam diante de um novo desafio: serem pescadores de homens. Na verdade, o que o rei do novo reino estava propondo para aqueles homens era lhes dar um novo propósito na vida deles. Porque a gente sabe que os propósitos dessa terra, assim como diz no Salmo 146, eles ficam nessa terra. O Salmo 146 diz que os homens que sonham com as coisas da terra, eles morrem com essas coisas. As coisas morrem junto com eles quando eles são enterrados. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, ele tem os seus sonhos passados de geração em geração. E aquilo que ele planeja e executa nessa terra são coisas eternas. Então, quando Jesus estava chamando aqueles discípulos, ele estava dando um novo propósito, tirando aqueles discípulos do propósito terreno, de pescar o peixe, de vender o peixe, de alimentar pessoas, que é sim um propósito nobre, mas que logo dá fome de novo, precisa de mais peixe, precisa entrar no mar de novo. Jesus estava querendo dizer: agora eu farei de vocês pescadores de homens, eu lhes darei um propósito eterno, eu vou transformar a vida de vocês para que vocês transformem mais vidas. É esse o chamado que Deus tem para cada um de nós. O Senhor Jesus passa hoje pela tua vida, te chamando para te dar um novo propósito. Não só um novo propósito, mas o melhor propósito, o propósito perfeito. Quando a gente vai pesquisar se alguém está com depressão, com alguma doença da alma, alguns questionários são feitos. Existem consensos de psiquiatria no mundo inteiro que desenvolveram questionários e, de acordo com a pontuação desses questionários, você diagnostica alguém com depressão ou não. E muitas dessas questões estão relacionadas ao propósito. Você tem prazer ao acordar? Você tem motivos para acordar? Você tem sonhos, você tem motivos para viver, e eu vejo que essa doença está muito relacionada à falta de propósito. Mas, ora, se não é esse a vontade de Deus para a tua vida, te dar um propósito, e não só um propósito terreno, mas um propósito eterno, um propósito excelente. Você quer conversar mais sobre essas coisas? Sobre vida, sobre propósito, sobre Jesus, sobre o reino de Deus? Nós te convidamos a estar aqui no Parque Raquel de Queiroz, toda sexta-feira às 19h30. Você é o nosso convidado. Fique à vontade.